Esse é o nosso Deus, que não é explicado pelo raciocínio ou razão humana, mas se deixou conhecer por sua revelação, dada àqueles a quem Ele quis atrair a sua presença. E nós estamos aqui para cultuar esse Deus, bendizer o seu nome, agradecer, porque a nós foi dado conhecer sua misericórdia e amor. Eu gostaria de convidá-los nesta manhã a que vocês abrissem comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. E vamos dar prosseguimento à compreensão do texto que começamos a expor no final do ano passado. Já vimos o capítulo 3, em 3 mensagens que trataram da tentação, da queda e das consequências do pecado na humanidade. Vimos o primeiro ato do capítulo 3, quando, no palco da história, a mulher e a serpente desenvolvem aquele diálogo que coloca no coração do ser humano criado à imagem de Deus dúvidas e desejos que iam de encontro àquilo que eles conheciam e que lhe fora revelado. Vimos num segundo ato o homem e sua mulher se dirigindo à árvore que estava no meio do jardim para tomarem aquela decisão de viverem uma vida autônoma e independente de Deus, porque intentaram no coração ser como Ele. Incorreram na mesma falta dos anjos caídos e na mesma condenação. E vimos então o terceiro ato, que fala do casal agora arrependido, percebendo o que fizeram e as consequências da queda e do pecado e a provisão de Deus na sua misericórdia, de mesmo sendo o homem culpado e pecador e estragado toda a criação, Deus manifesta a sua misericórdia quando promete o Redentor, o Messias, aquele que viria para, mesmo sendo ferido na cruz, esmagar a cabeça da serpente e resgatar o homem da condenação. Agora, no capítulo 4, o texto dá prosseguimento ao que Deus desejava revelar ao homem. E nós vimos que Adão creu na promessa de Deus, que Eva creu na promessa de Deus, e foi então que, crendo nessa promessa, o homem deu à sua esposa o nome de Eva, que significava ser mãe do ser vivente, do prometido, né? Que por ela viria a promessa do Messias, o cumprimento da promessa do Messias. Por ela, Deus determinou que a mulher que levou o seu marido a decidir pecar contra Deus, por ela também viesse a salvação. E ele colocou o nome da sua esposa Eva, dessa expectativa e esperança. E agora, a consequência imediata dessa graça, dessa confiança, dessa fé na promessa de Deus, decorre o capítulo 4, onde a Bíblia diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, nessa mesma esperança, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Como se nessa afirmação estivesse nela a expectativa de que será esse, aquele que desfaria o que nós fizemos de errado, né? Então, ela sussurra, exclama essa esperança, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. O texto aqui dá um salto, né, no decorrer da história.
E nós temos enfatizado isso com vocês. Corremos o risco de ler Gênesis como um só momento, e aí então, como vimos no capítulo 3, colocar tudo num bolo, quando nós separamos muito bem para vocês 3 ou 4 atos que aconteceram, e aquilo ali é uma narrativa de algo que se decorreu por algum tempo. Aqui da mesma forma, Gênesis capítulo 4 fala da concepção de Caim, depois Abel, e de imediato já diz que eles estão adultos, cresceram, um deu para a área de cuidar de ovelhas, outro para lavrar a terra, para plantar, um agricultor, né, e um pecuarista. Verso 3 nos diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse, passou-se um tempo, se tem um hiato aqui, uma pausa. O verso 8 já narra um outro momento da vida desses irmãos. Caim chega agora para Abel e diz a ele: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: passou-se o momento. E aparece o Senhor a Caim e diz: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor ou responsável por ele? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael a Metusalém, Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá.
E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai bendito e Deus amado, nós queremos te louvar e agradecer pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante do Senhor. Porque, como lemos no começo desse culto que prestamos ao Senhor, o Senhor, nosso Deus, está no meio do seu povo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque nós não estamos aqui diante de homens. Nós não estamos aqui tão somente para nos reunirmos como uma associação religiosa para cantar alguns louvores. Nós estamos aqui diante do Deus Criador e Eterno, que nos acolhe na sua presença por causa de Cristo Jesus. Porque temos consciência que nós somos indignos de estar na presença de um Deus santo e glorioso como o Senhor. Somos pequenos diante do gigantesco Deus que criou todas as coisas. Somos indignos porque somos pecadores e Tu és santo, Senhor. Mas Te louvamos porque na Tua bondade e graça o Senhor nos tem atraídos à Tua presença. Na Tua bondade e graça o Senhor nos tem elegido desde a fundação do mundo para conhecer as Tuas misericórdias e amor. Te somos agradecidos porque o Teu Filho foi entregue naquela cruz para morrer por causa dos nossos pecados e culpas, mas venceu a morte e vive e nos dá a esperança da vida eterna na Tua presença. Louvamos o Teu nome pela palavra do Senhor, que nos revela quem Tu és e o que o Senhor requer de cada um de nós. Ensina-nos a andar na Tua lei, Senhor. Ensina-nos a observar os Teus preceitos, porque são retos e luz para os nossos caminhos. Ensina-nos a praticá-los na nossa vida cotidiana, no nosso culto que prestamos ao Senhor, para sermos agradáveis à Tua presença. Para que o Senhor receba o nosso culto, para que possamos Te adorar pelo Espírito e pela verdade da Tua palavra. Abençoa-nos e fala ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Que a Tua palavra revele quem Tu és e o que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoa-nos e nos edifica. É o que nós Te pedimos, confiados nos méritos e no sangue de Jesus. A Ele rendemos toda a honra, glória e louvor. Ao nosso amado Redentor, a glória, Senhor Deus. É em nome dEle que nós rogamos a Ti. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Meus amados, Gênesis é base para toda a compreensão da Escritura. É base para compreendermos o Evangelho. E esse texto de Gênesis capítulo 4 vai nos trazer revelações e direções de como devemos viver e agradar a Deus, de confiarmos na promessa, de obedecermos ao que Deus estabeleceu para que pudéssemos chegar à sua presença de forma a sermos aceitáveis por Ele. Dá-se aqui o cumprimento da promessa que Deus fez, a promessa messiânica e redentiva, no capítulo 3. Dá-se aqui que Adão esteve com sua esposa no seu relacionamento íntimo, na expectativa de que Deus pudesse lhes conceder o que havia prometido. Da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E diz o texto que Deus foi gracioso com aquele casal
e lhe nasceu um filho, a quem dedicaram ao colocar o seu nome às suas expectativas. Esse é o varão que Deus nos concedeu. Será esse, porventura, aquele que irá desfazer o que nós fizemos de errado? Essa é a expectativa. Na exclamação da mãe Eva, né, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, é a sua esperança. E depois de algum tempo, Deus lhe concedeu outro filho, a quem colocaram o nome de Abel. A primeira coisa que nós temos que observar aqui, no capítulo 5, você pode ler em casa, depois do culto, na meditação com sua família, nesse dia consagrado a Deus, você pode ver toda a descrição da descendência de Adão e perceber que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão, dentre muitos outros filhos de Adão, que viveu longo tempo, e de fato os anos que se apresentam aqui, antes do dilúvio principalmente, Deus deu longevidade àqueles primeiros seres criados, os nossos pais na criação. Viveram muitos anos, longos anos, 900 anos, 800 anos, 700 anos, de fato e verdade, para que pudesse povoar a terra e cumprir esse propósito de Deus. Não era que alguém naquela época chegava na velhice aos seus 70, 80 anos, não. Como que proporcionalmente eles chegavam na velhice nos seus 800 ou 700 ou 900 anos. Eles tinham vigor, não eram somente anos de vida, tinham vigor para poder gerar filhos e filhos, para poder ocupar e populacionar a terra, a criação de Deus. Você percebe que a narrativa bíblica, depois do dilúvio, Deus diminui essa existência humana a 120 anos. E você vai encontrar depois, nos escritos dos Salmos de Davi, né, ele dizer que a humanidade chega a 70, quando muito 80, né? Passa disso, é enfado e canseira. Então Deus foi diminuindo, né, a existência humana, até chegar nos patamares que nós temos hoje. Mas antes do dilúvio, Deus estendeu a longevidade da humanidade para poder, então, povoar a terra. Caim e Abel tiveram outros irmãos e irmãs. Gênesis capítulo 5 vai dizer isso. Possivelmente, e certamente não tinha como ser de outra forma, casaram-se com suas irmãs, ou sobrinhas, ou primas. Porque o tempo, né, é o tempo dessa extensão para poderem, então, povoar a terra. A Bíblia não está muito interessada em nos explicar detalhe por detalhe dessas coisas. Deus simplesmente revela-se ao homem naquilo que ele entende que o homem precisa conhecer. Por isso, no próprio versículo 2 do capítulo 4 de Gênesis, há a revelação no capítulo 1 do nascimento de Caim, no capítulo 2 do nascimento de Abel, e automaticamente já fala da sua idade adulta, de como eles exerceram as habilidades que Deus lhes concedia. Um foi pastor de ovelhas, criador de ovelhas, outro foi lavrador, produtor da terra, de alimentos. E o verso 3 é importante que a gente entenda. A nossa tradução em português diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A ideia do texto é que no fim de um tempo de trabalho, ou no fim de uma semana de trabalho, e não de um tempo longo, aponta para o que Deus havia estabelecido em Gênesis capítulo 2, verso 1 e verso 3, quando ele conclui a criação. Se você observar lá Gênesis 2, 1 a 3, diz que assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia,
de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aqui é muito importante resgatarmos um princípio que o evangelicalismo de nossos dias diluiu ou fez perder o valor desse princípio e de um dos mandamentos do Decálogo de Deus, que é uma lei absoluta e que não muda. Em todo o Pentateuco, em todos os 5 livros da lei, na Torá judaica, estabeleceu Deus leis para serem observadas pelo seu povo, e ela é a base de todo o restante da Escritura. Nessas leis que há na Torá ou no Pentateuco, existem leis políticas e sociais. Para Israel estabelecer uma nação com justiça, para Israel observar princípios de relacionamentos, princípios de reparo quando causa algum dano a alguém, princípios de higiene pessoal, princípios de como se organizar em sociedade para estabelecer uma constituição teocrática de Deus para o bem do povo. Essas leis eram aplicadas a Israel, que as observava com maior cuidado. Nós não temos a obrigação de viver nessas leis, elas nos servem como referência, como princípios para a nossa estrutura social. Deveríamos observar sim, né? Para vivermos uma vida boa porque vem de Deus. Nessas leis políticas e sociais, há coisas que diziam respeito à sociedade da época, que não tinha a estrutura que a sociedade tem hoje. Por exemplo, havia leis de higiene e saneamento. Como uma população de milhares de pessoas iriam conviver numa cidade sem saneamento básico, sem sanitários em casa? Então, Deus se preocupou até com isso, dizendo ao seu povo que para evitar contaminação das águas, que para evitar a pestilência, qualquer tipo de doença, entre eles deveriam ter cuidado que outros povos não tinham, até mesmo nas suas necessidades mais básicas. Se aplica essa lei à nossa sociedade hoje? Não, nós já desenvolvemos, temos estruturas de saneamento, de higiene. Então não é aplicável, eram leis relativas a um momento, dando instrução a um povo que estava se formando em sociedade. Existiam leis cerimoniais, leis de liturgia, leis de culto, que nos servem como referência até hoje, mas algumas coisas dessas leis já passaram e não se aplicam mais, como sacrifícios. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi sacrificado uma única vez, diz Hebreus. Toda a liturgia, todo o cerimonialismo das leis do Antigo Testamento apontavam para Cristo e ele já cumpriu todas. Nós não temos que viver essas leis. Temos que entendê-la, e entendendo-as, nós vamos entender o sacrifício e valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Mas existem leis morais de Deus, que essas são absolutas, que essas são permanentes, que são para todas as épocas, para todos os povos, resumidas nos 10 mandamentos ou no Decálogo. Essa aí não se mexe, essa aí não se relativiza, essa aí não passa. Nós temos que observá-las, não para a nossa salvação, porque a nossa salvação não depende da observação da lei, mas do que Cristo fez na cruz por nós. Devemos sim observá-las por gratidão a Deus, por querer agradá-lo, por querer andar na sua vontade. E quando quebrarmos essas leis, porque nós temos uma natureza caída e pecaminosa, né, e essas leis são abrangentes a todos os aspectos da vida, nós devemos nos arrepender e confiar no sacrifício de Jesus e no seu sangue derramado na cruz para nos perdoar e nos limpar dos nossos pecados, porque ele cumpriu essas leis cerimoniais, essas leis civis e religiosas, essa lei moral e eterna no nosso lugar. Por isso somos salvos, por causa de Cristo Jesus, e podemos confiar nele. Então, o que Deus estava estabelecendo aqui em Gênesis capítulo 2 era o 4º mandamento, que depois foi colocado em lei
para a nação de Israel. É o primeiro mandamento destacado na Escritura. Deus santificou um dia. E vocês sabem o conceito da palavra santo, ou santificar, que significa literalmente separar. Dentre os 7 dias da semana, Deus separou um e o abençoou, e tornou esse dia singular, e tornou esse dia especial. E disse ao homem: vocês trabalharão 6 dias e farão toda a obra de vocês. As obras do trabalho, do sustento, da manutenção, as obras de lazer, de relacionamento familiar, de gozo, de férias. Vocês vão ter um dia para vocês também descansar. Mas o 7º dia é o Shabá do Senhor. É o descanso. É um dia que é dedicado exclusivamente a Deus. É o dia de comunhão com o Senhor. É um dia que vocês param de fazer toda a sua obra para estar com Deus e gozar a presença de Deus de forma exclusiva, como vocês não têm condições de fazer nos outros dias por causa das muitas atividades que vocês têm de trabalho e de lazer. Esse dia abençoou Deus e o santificou. O que Gênesis capítulo 4 está narrando é que ao final do tempo de trabalho, que ao final da semana de trabalho, Caim e Abel vêm observar o dia que o Senhor separou. E eles vêm adorar a Deus. E eles vêm oferecer a Deus a sua gratidão. Eles vêm reconhecer a bondade de Deus nos dias de trabalho da semana, no sustento, nas misericórdias do Senhor sobre suas vidas. Caim e Abel são filhos de gente que criam em Deus. Na última mensagem que nós trouxemos em Gênesis capítulo 3, sobre as consequências do pecado, nós vimos no fechamento que Adão e Eva eram pessoas que creram na promessa de Deus. E por isso salvos. Salvos pela fé, apesar de terem sido responsáveis de colocar toda a criação nessa situação de condenação e morte. Mas eles creram na misericórdia de Deus. E por isso Adão colocou o nome de sua esposa Eva. E por isso Eva colocou o nome do seu filho Caim, dizendo: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor, a descendência que Deus prometera. Eles esperavam na promessa. E ensinaram os seus filhos essa mesma esperança, criaram os seus filhos no temor do Senhor. E é por isso que Caim e Abel, adultos, isso aqui é um destaque do texto. Isso aqui não é uma situação única na vida deles. É o destaque do texto. A ideia do texto é essa: todos, o final de semana, no 7º dia, eles paravam toda a sua obra e vinham oferecer a Deus culto. Aprenderam com seus pais a adorar a Deus e a cultuar a Deus. E ainda adultos, e agora casados, vêm parar tudo o que faz para estar em comunhão com Deus. Só que aqui há um detalhe, só que aqui há uma novidade, que talvez seja fruto da incompreensão de algo. Nós vimos no capítulo 3 de Gênesis que depois de Deus colocar para o homem, infelizmente, as consequências da sua desobediência, as consequências da sua decisão, que é morte, que é condenação, que afetava a criação, que agora Adão não tiraria da terra com facilidade o seu sustento, que agora a gravidez, a concepção se multiplicaria em dores a mulher, que agora a vida seria difícil porque a morte se estabeleceu na criação, na natureza humana. Depois de colocar tudo isso, Deus então age no 4º ato, se podemos dizer assim, com as ações de Deus para estender o cumprimento da sua promessa e para usar de misericórdia com o homem, tirando o homem do jardim, para que ele não, maliciosamente, como pecador, não se aproprie da árvore da vida. E tira o homem do jardim e coloca anjos para proteger o caminho da árvore da vida.
E Deus não está expulsando o homem de casa, Deus está livrando o homem do seu próprio pecado, da sua malícia, para que ele, agora morto em pecado, não coma da árvore da vida e viva eternamente. Deus está na sua ação providenciando graça e misericórdia. E Deus, automaticamente depois, faz para o homem vestimentas de peles, para esconder a sua nudez, porque o homem agora passou a ter vergonha, malícia, né, impureza na sua intimidade, no seu corpo. Havia cozido ou havia costurado folhas de figueira para esconder a nudez. E agora Deus faz vestimentas de peles, coisa duradoura, né, coisa que não vai se desgastar em um dia, 2 dias, quando murcharem as folhas de figueira. Mas para que Deus fizesse isso, Deus sacrificou um animal. O primeiro sacrifício aconteceu ali. Deus sacrificou um inocente para prover ao ser humano as suas necessidades. E Deus agora ensina o homem. E nós vamos ver isso em todo o Antigo Testamento, nas leis cerimoniais, que um inocente paga pela culpa do pecador. Que um novilho, ainda bebê, né, é sacrificado todas as vezes que o homem quebrar a lei de Deus. Deus quer de fato trazer esse conceito à consciência do ser humano. A culpa do pecado que nós cometemos afeta, atinge aqueles que são inocentes, que não tem nada a ver com o meu pecado e culpa. E por isso o sacrifício. Não é? Mas só que eles não tinham essa compreensão. Talvez Caim e talvez Abel refletissem, mas por que nós temos que matar um novilho? Porque era um animal inocente que não tem nada a ver com o nosso pecado, precisa ser sacrificado. Certamente eles tinham essas dúvidas em sua mente, mas Deus estabeleceu que não haveria remissão de pecados sem derramamento de sangue. Deus estabeleceu que um animal tinha que ser sacrificado, mesmo que ele fosse um inocente e não tivesse absolutamente nada a ver com o meu pecado. Esse era o princípio didático que Deus estava ensinando o seu povo na expectativa de entender o dia o Messias. É isso que João Batista declara quando vê Jesus se aproximar dele ali no Jordão, e a multidão que estava ali para ser batizado, batismo de purificação, ouve da boca de João essa revelação. As leis cerimoniais, todo o sistema cerimonial de culto do Antigo Testamento se faz sentido nele. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O escritor de Hebreus diz que não nos iludamos, o sacrifício de animais não tem poder para perdoar nossos pecados. Aquilo era mero símbolo que apontava para o sacrifício que ia ser feito de forma definitiva naquela cruz. Eles eram salvos ou eram perdoados dos seus pecados não pelo sangue de um novilho, mas por aquilo que o sangue do novilho representava. Representava o que Deus faria na cruz, entregando a vida do seu filho em sacrifício para redimir a culpa e o pecado do homem. Até mesmo o Shabá, o descanso, se completaria em Cristo Jesus. Porque ao morrer na cruz e ao ressuscitar e vencer a morte no primeiro dia da semana, todo o Novo Testamento, todos os discípulos do Senhor Jesus entenderam isso, que ele agora não mais guardavam o 7º dia judaico, que eles agora guardavam o dia do Cordeiro, o dia do Senhor, o dia em que ele venceu a morte e tirou de nossos ombros o peso da condenação, nos trazendo o descanso, o Shabá. Nós temos, do século XVIII para cá, uma seita, uma denominação religiosa protestante, porque veio da origem protestante, chamado Adventismo do 7º dia.
que se contraponha ao cristianismo, né? A toda a massa de denominações cristãs, porque guardam o domingo e não o sábado. Os cristãos guardam o domingo e não o sábado. Estão errados. O mandamento é absoluto. O mandamento diz que você deve guardar o sábado. Meu querido, não é o sábado na nomenclatura do nosso contexto. A palavra em hebraico significa descanso, e foi isso que Jesus trouxe quando venceu a morte e ressuscitou no primeiro dia da semana, abrindo uma nova criação, abrindo o relacionamento com Deus. Ele é aquele que fez com que o véu do templo foi rasgado e tivesse agora o homem acesso a Deus. E é justamente no dia de sua vitória sobre a morte, no dia da nossa esperança, que cumpriu-se o quarto mandamento. Ele trouxe o descanso sobre o nosso coração. O que está acontecendo aqui? Em Gênesis capítulo 4, versículo 3. É isso. Aconteceu que no fim do tempo de trabalho, Caim e Abel se apresentam diante de Deus para adorá-lo, cultuá-lo. Só que Caim, nos seus questionamentos acerca de qual a razão de um sacrifício, resolve inovar, resolve oferecer alguma coisa que na sua mente é mais lógica, é mais adequada, é mais interessante. E ele traz do fruto do seu esforço, do fruto do seu trabalho, uma oferta ao Senhor. Do fruto da terra, talvez ele cultivou muitos frutos, trouxe uma cesta cheia de uvas, maçãs, peras, melancias, figos, coisas bonitas, viçosas, boas, para oferecer a Deus. Caim, Abel, diz o texto, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste ao Senhor. Trouxe um sacrifício, trouxe um novilho e apresentou a Deus. O que acontece em decorrência disso é que Deus não se agrada de Caim e de sua oferta, ao passo que se agrada de Abel e de sua oferta. Isso vai nos ensinar coisas maravilhosas, meus irmãos, porque Jesus certa vez falou que ao trazer ao altar uma oferta ao Senhor, e ali você se lembrar que você tem uma pendenga não resolvida com alguém, né? Antes de fazer a sua oferta ao Senhor, o seu culto e o seu sacrifício, procure a pessoa com quem você ainda não acertou os seus desentendimentos. Peça perdão ou perdoe, caso for o que necessário. E depois você venha para oferecer o seu culto a Deus sem qualquer impedimento. Por isso, Deus precisa se agradar primeiro de mim, do que se vai no meu coração, das motivações da minha alma. É por isso que o salmista, em sua oração, diz a Deus: Senhor, não somente que as palavras dos meus lábios, mas, sobretudo, as motivações do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Deus não olha o que é externo, o que é aparente. Ele está olhando o meu coração, o que me traz aqui, as motivações da minha alma. É por isso que Jesus, sentando-se com os seus discípulos diante do gasofilácio no templo em Jerusalém, ao ver as pessoas trazerem muitas ofertas ao Senhor, chama a atenção dos discípulos para uma em especial e particular, uma senhora pobre, viúva, traz umas poucas moedas e coloca no gasofilácio. O Senhor chama os seus discípulos: venham cá, prestem atenção àquilo ali. Aquela senhora colocou mais do que todas as outras pessoas ali. E os discípulos ficam confusos e dizem: Senhor, a gente está aqui há um bom tempo com o Senhor e a gente tem visto pessoas ricas chegarem e depositarem quantidades enormes de dinheiro ali.
E Jesus diz para eles que Deus está interessado no coração, na motivação da alma. E a motivação da alma ali era diferente. Pessoas ricas trouxeram de fato muitas ofertas, depositaram ali. Mas eram sobras, saldos daquilo que eles tinham. Aquela mulher colocou toda a sua renda. Ela deu tudo o que possuía. E isso revela a gratidão, a dependência e o valor que ela tem por Deus, porque Deus não está interessado na quantidade daquilo que eu dou, mas naquilo que motiva o meu coração ao fazê-lo. Porque todas as coisas que eu tenho vêm do Senhor. E eu deveria colocar como prioridade da minha vida, dar a Ele o melhor da minha gratidão. Pela motivação certa no meu coração e correta no meu coração. Deus agrada-se de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim, Deus não se agrada. E, consequentemente, de sua oferta, que estava em franca desobediência ao que Deus havia estabelecido, porque nenhum homem chegaria diante de Deus sem sacrifícios na mão, sem o sacrifício de um animal, sem sangue. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. É isso que está em jogo. E as pessoas dizem, mas pastor, o restante da palavra, a entrega dos mandamentos ainda não tinha sido escrita, nem dada. Como é que é isso? Eu digo exatamente isso. Deus começou a dar a Adão as instruções necessárias naquilo que nós chamamos da revelação oral de Deus. Eles conheciam os princípios. Depois de muito tempo, com Moisés, é que Deus entregou essa revelação de forma escrita. Antes era verbal, antes era oral, passou a ser escrita. Tudo que Moisés escreveu não veio de imediato dos céus, já havia sido revelado, ele só codificou, ele só colocou no papel aquilo que Deus havia ensinado ao seu povo durante todo esse tempo. Caim e Abel tinham consciência disso. Tanto é verdade que ao ser rejeitado diante de Deus, ao não ter a sua oferta aceita diante de Deus, a reação de Caim é de ira. Diz o texto no verso 5: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o seu semblante. E Deus podia entregá-lo à maldade do seu próprio coração, entregá-lo ao pecado de independência, de autonomia, de arrogância diante do Criador. Deus podia deixá-lo à sua própria sorte, mas não. Deus o procura, Deus vai atrás dele, Deus chama Caim ao arrependimento, Deus confronta Caim e diz a Caim: Caim, por qual a razão da tua ira? Por que andas irado? E por que o teu semblante está triste, fechado, caído? E aí Deus argumenta com ele: você sabe, se você proceder bem, você será aceito. Mas se todavia você continuar procedendo mal, né, pecaminosamente, em rebelião contra o que eu lhe instruí, eis que o pecado baterá à tua porta, ele será contra ti, mas você é responsável por lidar com isso. Você sabe o que é certo. Você sabe como proceder corretamente. Então, ele tinha conhecimento disso. Mas, em rebelião, faz da maneira que ele acha melhor. E aqui eu preciso destacar para vocês isso. Já preguei sobre esse texto em outra ocasião para vocês, destacando esse foco. Há milhares e milhares de religiões no mundo. Até mesmo dentro do cristianismo. Há centenas de denominações e segmentos evangélicos, protestantes, pentecostais, confessionais, não confessionais. Há diversas denominações no nosso meio cristão. Há catolicismo romano, há catolicismo ortodoxo,
há protestantismo, há um movimento protestante luterano, há um movimento protestante reformado, há um movimento protestante radical ou anabatista, há um movimento protestante anglicano. Depois disso, os movimentos evangelicais do século XVIII, metodismo, congregacionalismo, os batistas, há os meios místicos, as denominações místicas radicais do movimento anabatista, como os Amishes, os Quakers, os Menonitas. Há entre os reformados, os presbiterianos, congregacionais, os reformados. Há entre as denominações protestantes, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Igreja Presbiteriana Conservadora. O mesmo fenômeno encontra-se em todas as outras denominações. Apesar de haver milhares de religiões, para Deus só existe uma religião verdadeira. A religião da obediência. A religião da observância da sua palavra. A religião do compromisso em obedecer a Deus. Saber quem Ele é. Saber quem somos nós, pecadores indignos da presença desse Deus. Que para agradá-lo precisamos observar o que Ele nos revela em sua palavra. Por isso, o movimento protestante reformado levantou essa bandeira e tese. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e a nossa única regra de vida, de prática. Precisamos aplicá-la na minha vida particular, pessoal, na minha vida familiar, na criação dos meus filhos, na relação com a minha esposa, na minha relação de negócios, de trabalho, de estudo, de educação, na minha relação de igreja, de culto a Deus. Ela é a regra única de fé e prática. E nada, absolutamente nada, deve ser, pode ser acrescentado em culto ou na minha vida que difira dela, ou que destoe dela. Deus revelou não somente quem Ele é, mas a maneira como Ele quer ser cultuado e adorado. Por isso, as igrejas, os pastores precisam ter consciência disso para não serem tentados a inserir no seu culto ou na vida da igreja absolutamente nada que não seja prescrito pela palavra de Deus. Uma das maiores pressões hoje no meio evangélico é exatamente isso. Ah, pastor, a sua igreja, eu vou para lá, mas o culto dela é muito engessado, né? Eu digo, filho, eu não tenho o que fazer. Essa é uma queixa que você tem que reclamar a Deus e não a gente. Porque é preciso observar os preceitos. Claro, o culto tem que ter vida. Tem que ter paixão. Tem que ter expressão de gratidão, de adoração e de louvor. Mas por causa disso eu não posso sair dos preceitos de que a palavra de Deus nos ordena, porque senão eu vou cometer o mesmo erro e equívoco de Caim. Ele introduziu algo novo. Por não entender, por não concordar com o que Deus havia dito que devia ser feito. E tem centenas de igrejas ditas evangélicas que têm incorrido no mesmo erro, quebrado o mesmo princípio. Não, Deus, desse jeito é muito engessado, é muito formal, é muito conservador. Somos um povo contemporâneo, temos outra visão de mundo, precisamos inovar. Deus não se agradou de Caim, nem de sua oferta. Ao passo que de Abel e de sua oferta Deus se agradou. Caim saiu embrutecido, chateado, irado no coração contra Deus. E Deus lhe procura na sua bondade, na sua misericórdia, e chama Caim, Caim, vem cá. Olha no meu olho. Você sabe que se você proceder bem, você será aceito por mim. Isso não é capricho de Deus, meus irmãos.
Isso é desobediência do homem, rebelião do homem contra o que Deus havia revelado. Se você proceder bem, você será aceito. Se todavia você proceder mal, é sua responsabilidade lidar com as consequências disso. Infelizmente, o texto nos diz que Caim não houve arrependimento em Caim. Não houve quebrantamento em Caim. Caim alimentou o ressentimento. Caim, não podendo fazer nada contra Deus, dirige a sua ira ao seu irmão, que foi aceito por Deus, que foi agradável a Deus, e é tomado de inveja, é tomado de ódio, e trama contra seu irmão. Não podendo atingir Deus, ele atinge o seu irmão, e convida o seu irmão, de forma dissimulada e falsa, para ir ao campo, se afastarem da presença dos pais, das pessoas. E lá no campo, ele derrama sobre o seu irmão todo o seu ódio, todo o seu ressentimento contra Deus, e mata a seu irmão. Ah, você é o privilegiado de Deus, então eu vou te matar. E mata o seu irmão. E Deus, conhecedor de todas as coisas, apesar disso, e mesmo assim, procura Caim. Chama Caim. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Mais uma vez a gente vai ver que Deus não sabia o que tinha acontecido. Claro que sabia. Deus está tentando chamar Caim à reflexão, a arrependimento, a contrição. O que é que você fez? É isso, essa pergunta. Cadê o teu irmão? O que é que você fez a ele? E a resposta de Caim é a resposta da arrogância humana, do endurecimento, do embrutecimento contra Deus. Não sou eu responsável por ele. Talvez aqui nessa colocação de Caim até haja a assuntosa tentativa de dizer: o senhor não é Deus, não? O senhor não é responsável por ele, não? Por que o senhor vem pedir a mim contas sobre a vida dele? Muitas pessoas fazem isso quando acontecem algumas das tragédias aí no meio, né? O avião caiu, matou um clube de futebol, comoção em tudo quanto é canto do mundo, heróis e etc, etc, etc. Não é? Alguém questiona, mas por que Deus permitiu um negócio desse? Onde estava Deus? Bombardearam a Síria, acabaram com a cidade, inocentes morreram, crianças morreram. Vimos isso na televisão e alguém pode perguntar: cadê Deus? E Deus continua sendo Deus ao considerar aquilo que Ele fez com a sua criação, criou o homem responsável, deu ao ser humano algo que nenhum outro ser criado tem, a capacidade de tomar decisões e de ser responsáveis por elas. E Deus não vai intervir. Deus poderia, pastor, permitir que Adão e Eva não pecassem? Claro que poderia, Ele é Deus. Mas Ele iria contra um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Criou o homem com a capacidade de decidir. Isso implica em responsabilidade. E Deus não vai intervir. Deus nos revela a sua palavra e nos dá as condições de tomarmos decisões acertadas com a sua vontade. Mas se você quiser tomar outra decisão contrária ao que Deus te orienta, Deus não vai intervir. Porque eu e você somos responsáveis. E as minhas decisões podem afetar a vida de outros. Pode atingir a vida de outros. Essa é a gravidade do pecado. Sempre faz isso. E aí você volta ao filme.
um empresário ganancioso, querendo economizar combustível, e mesmo em aflição e tendo que pousar, porque o combustível estava no final, não revela o motivo pelo qual ele precisava aterrissar o avião. Não pede a emergência para isso, porque se pedisse, seria multado. Não para no aeroporto anterior que deveria ter parado para reabastecer o avião, para economizar combustível. E agora, dezenas de pessoas morrem por sua decisão irresponsável, egoísta. E o homem vem perguntar: onde estava Deus? Se procederes bem, serás aceito. Se não, o pecado será contra ti, mas você será responsável pelas consequências dele. Deus respeita esse princípio que ele mesmo estabeleceu na relação com o ser humano. E Deus vai pedir contas de cada uma das minhas decisões, de cada uma dos passos que eu dei na minha vida, de quantas pessoas foram afetadas ou atingidas por isso. Serei responsável por mim e pelas consequências das minhas decisões e dos meus pecados, diante de um Deus que é justo, juiz. Caim mata o seu irmão. Mais uma vez Deus o procura para tentá-lo levar a arrependimento. Não sou responsável pelo meu irmão, não sou tutor dele. Disse Deus: o que é que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do teu irmão das tuas mãos. Quando lavrares essa terra, o solo não te dará ela a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Ou seja, você não vai encontrar paz em lugar nenhum. Você não vai conseguir sentar família, você em lugar nenhum. Você vai ser cobrado, acusado e perturbado por teus próprios pecados e decisões. Teu trabalho não vai ser mais prazeroso, vai ser agora um pesar. O homem sem Deus, o homem em rebelião contra Deus, não tem paz. Pode trabalhar, pode produzir, pode até enriquecer, mas não tem paz. E o Salmo diz: enquanto aqueles que temem ao Senhor, o Senhor providencia o seu sustento enquanto eles dormem. Deus é o Deus que tem prazer em abençoar os seus. Aqueles que creiam, que confiam, que obedecem ao Senhor, que buscam uma vida de gratidão. Três coisas o Senhor requer de nós, diz o profeta Miqueias: que pratiquemos a justiça na nossa relação com as pessoas, que amemos a misericórdia no trato com o pecador e que andemos humildemente diante do nosso Deus. Coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, diz a palavra de Deus. Deus abençoa o seu povo, Deus providencia o seu povo, Deus concede paz e segurança ao seu povo, mesmo em meio às aflições. Caim não teria isso. Caim andaria errante. E a reação de Caim, infelizmente, mais uma vez, é de arrogância, é de embrutecimento, é de rigidez. Então, disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Ou seja, o que está dizendo aqui a Deus é que o castigo que o Senhor me deu é muito maior do que o pecado que eu cometi. Imagina, não é?
E veja bem, gente, Caim não é ninguém especial, diferente de mim e de você. Essas mesmas reações da natureza caída e pecaminosa se encontram em mim e em você. Eu não posso me sentar aqui para julgar Caim. O que a Bíblia está querendo me fazer é um espelho para que eu possa enxergar as vilezas do meu coração, os argumentos que ele usa, as justificativas que eu tenho, todas as vezes que eu sou confrontado com Deus e com sua palavra, a tendência de endurecer, de resistir. É como se ele dissesse a Deus: o Senhor está sendo injusto comigo. Eu só matei Abel. E o Senhor está botando um castigo que eu não vou poder suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, demonstrando misericórdia, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ele foi marcado. Nós não sabemos o quê. Mas todo mundo sabia quem era Caim, porque a terra já estava ocupada. Muita gente por todos os cantos. E ele sairia errante por aí. Mas uma desobediência de Caim se manifesta aqui. Retirou-se Caim da presença do Senhor, isso de forma definitiva. Ele não tinha mais relação com Deus, ele endureceu o seu coração a ponto de habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu, lhe deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. Caim edificou uma cidade quando Deus disse que ele seria errante na terra, que ele não pararia em lugar nenhum. E ele edifica uma cidade. Você vai encontrar esse mesmo princípio na natureza humana. Pastor Sérgio Lira, no seu curso de doutorado em teologia, ele escreveu o seu trabalho final sobre as cidades e a evangelização. E no seu trabalho, a tese dele básica é exatamente essa, que Deus não idealizou cidades ou grandes cidades, porque onde há ajuntamento de gente, há multiplicação de pecado. É interessante isso, e ele vai buscar isso no Antigo Testamento para mostrar que a intenção de Deus em relação à humanidade não é grandes conglomerados de gente, porque isso é problema e é pecado. E onde há grande cidade, há prostituição, há violência, há tudo que não presta. Hoje em dia a gente percebe isso. A sociedade humana está fazendo o quê? As pessoas que vivem nas grandes cidades, buscando cidades menores para poder viver a vida mais tranquila. Isso é um princípio bíblico, desde a criação. A gente passou um tempo aqui de férias agora na América, né? Revendo pessoas e irmãos queridos lá. E a gente vê, é uma coisa curiosa, eles parecem que aprenderam a saber viver, vivem muito espalhados, com muito espaço, com casas grandes. E toda pequena cidade tem tudo que uma grande cidade tem. Tem todas as lojas de conveniência que a grande cidade tem. Tem tudo, porque eles vivem numa cidade pequena, com vida tranquila e tendo acesso a tudo que uma grande cidade tem. E quando as grandes cidades estão ali, está ali a multiplicação de problemas, de pecado, de violência, de vida estressante, de imoralidade. Caim desobedeceu. Caim construiu uma cidade e colocou o nome do seu filho. Arrogância, orgulho humano aí. Você vai ver o que acontece com os homens quando querem construir a Torre de Babel. É exatamente isso. Vamos aqui desobedecer a Deus, a descendência de Caim. Vamos construir uma grande cidade e fazer uma torre que nos eleve às alturas, aos céus. E façamos grande e conhecido o nosso nome. E Deus viu a maldade do coração do homem, a arrogância de quererem assuntar a Deus em desobediência, construindo uma mega cidade, uma megalópole, que tinha uma torre que faria o nome deles grandes. E Deus então
distribui línguas, idiomas, para confundir os homens. Fala da descendência de Caim, da multiplicação dos pecados, de um homem com casamento agora polígamo, casa com duas mulheres, quebra o princípio frontal de Deus, quando Deus criou o homem para a mulher no Éden. Esse homem mostra o seu orgulho e arrogância. A descendência de Caim se multiplica em festas, em instrumentos musicais, né, que a princípio foram criados para diversão humana. Pode ser consagrado a Deus para o culto a Deus, mas a música, essa expressão da cultura humana, é para entreter o homem, para alimentar o homem na sua alma, para criar coisas que apaziguem a sua consciência ferida diante de Deus. Toda diversão, toda cultura, em certo sentido, baseada nesse princípio humanista, tenta trazer ao homem tranquilidade, gozo, prazer, longe de Deus. Claro que devemos utilizar todas essas coisas para o louvor da glória de Deus, expressando a sua grandeza. Mas o que o texto está nos querendo mostrar é que o desenvolvimento dessa geração de Caim, longe de Deus, em rebelião contra Deus, cria armas para violência, cria diversão para apaziguar a consciência culpada do homem. O homem começa a ter mais de uma família, casando-se com várias mulheres. Os seus filhos começam a se perder. Ele mata um homem porque lhe feriu, o outro porque lhe pisou no pé, e fala isso com orgulho. Se a maldição era sobre o meu ancestral, agora sobre mim vai ser 70 vezes mais. Então o homem se multiplica na maldade. E aí há uma interrupção. O verso 25 tira o foco da descendência perdida de Caim, de viver separado de Deus, longe de Deus, em pecado, em rebelião, em desobediência, em arrogância, e aí concentra-se na misericórdia de Deus em relação a Adão e a descendência, e ao seu propósito e ao seu plano redentivo. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. É curioso o nome, não há nenhuma relação direta, mas Caim matou o seu irmão Abel e foi amaldiçoado 7 vezes. E o nome do filho que Deus dá a Adão e Eva, coloca o nome de Sete. Eles já tiveram outros filhos, viu? Vocês sabem disso, já falei sobre isso. Mas Deus destaca Sete. Esse que os pais dizem Deus colocou no lugar de Abel que Caim matou. Deus me concedeu outro descendente. É aqui em Sete que eles colocam a sua esperança, da linhagem do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E aí o texto destaca o que eu queria preparar vocês para a próxima mensagem. Daí, a partir desse momento, se começou a invocar o nome do Senhor. É a primeira o primeiro situação ou caso na Escritura que ela destaca uma coisa. Daí, como povo, como geração, como descendência, se começou a invocar o nome do Senhor. 2 gerações se estabeleceram a partir de então. A descendência de Caim, se atolando no pecado, vivendo em rebelião contra Deus, desenvolvendo todo tipo de situações de cultura, de princípios de sociedade contrários a Deus, poligamia, assassinato, violência, entretenimento, todas essas coisas para afastar o homem de Deus. E aqui uma geração nova que começa a invocar o nome do Senhor, a buscar Deus em culto, a viver para Deus. É dessa descendência e geração
do qual Adão e Eva têm a expectativa de Deus cumprir a sua promessa. Mais adiante, capítulo 6, quando essa descendência de Enos, Sete e Enos, que são chamados filhos de Deus, começa a olhar para a outra descendência de Caim, que é também denominada em Gênesis 6, dos filhos dos homens, ou da descendência de Caim, começa a tomar para si mulheres e casarem-se. Deus diz, acabou a esperança. E aí vem o dilúvio. E aí vem o juízo. Né? E tudo isso aponta para aquilo que Deus vai fazer. Então que Deus possa instruir o nosso coração como igreja, para que não somente em culto, mas também na nossa vida particular, aprendamos a ter um relacionamento com Deus de confiança, de gratidão, de obediência ao Senhor, para sermos agradáveis ao nosso Deus, para podermos chegar aqui e oferecer a Ele um culto que lhe seja aceitável na sua presença. Que a expressão da minha gratidão e louvor no domingo, no dia do Senhor, possa ser o resultado da minha vida durante a semana. Que eu não separe a vida entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Que eu viva praticando a justiça nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações de negócios, na minha relação com as pessoas, na minha relação no trato com os meus familiares, com os filhos, com os pais, com a esposa, com o marido, que eu pratique aquilo que é justo e que Deus me orienta na sua palavra, que eu use de misericórdia com as pessoas, assim como Deus usou de misericórdia com Adão e Eva, assim como Deus usou de misericórdia com Caim, assim como Deus usou de misericórdia comigo. Que eu manifeste em mim o bom perfume de Cristo Jesus e que eu ande humildemente com o meu Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre o nosso coração sua graça e seu favor. Amém? Vamos orar silenciosamente. Eu queria convidá-lo a que você colocasse a sua vida diante de Deus. Sonde o seu coração. Veja se você tem sido agradável a Deus em sua vida, em seu culto. O que é que te trouxe aqui nesta manhã? O que é que motivou a tua alma a estar aqui diante do Senhor? Coloque-se diante do Senhor. Após alguns instantes, o pastor Lutero encerrará com oração e com a bênção do Senhor sobre nossas vidas.